Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, eu vou só comentar as perguntas, porque senão o vídeo fica muito cansativo. Então, aqui na 195 fala a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde. Então, isso pode acontecer, mas vamos lembrar que são para aquelas pessoas que duvidam da doutrina espírita, da continuidade da vida depois da morte, pessoas ainda que não entenderam o processo da evolução, e também aqueles que, mesmo sabendo de muitas coisas, negam. Então, o seguinte, eu sou assim, tá difícil de mudar, vou deixar para a próxima vida, e infelizmente elas adiam a felicidade, porque a possibilidade que temos aqui de melhorar, ela é uma possibilidade maravilhosa, ela é uma experiência maravilhosa, e também quando aproveitamos, isso é maravilhoso para o nosso crescimento. Então, sem reflexão não há mudanças, então precisamos fazer esforços para vencer as nossas más inclinações, nossas más tendências. Quando nós falamos de más inclinações, as pessoas podem até pensar, mas eu não mato ninguém, eu não roubo, mas as nossas más inclinações ainda são aqueles vícios morais que carregamos, o orgulho, a inveja, o egoísmo, os ciúmes, a dificuldade de perdoar, a maledicência, os vícios físicos que as pessoas não fazem no mínimo esforço para vencer. Quando nós falamos em vícios, hoje a Organização Mundial de Saúde considera o vício como uma doença. Então, sabemos que temos um vício, nós temos que procurar ajuda médica, psicológica e também assistência espiritual. Isso é muito importante, porque o espírito ele não tem vício. Quem tem vício, na verdade, é o espírito, que ele já vem com as más tendências, e ali facilitando, ele acaba viciando o corpo. Então, os vícios físicos que eu estou dizendo. Mas, uma vez desencarnado, o espírito que tinha um vício aqui na vida, ele pode continuar tendo esse desejo desse vício. Lembrar que o espírito, quando, por exemplo, ele encosta perto de alguém que tem um vício, ele já desencarnou, ele tem esse vício, ele não vai conseguir beber o álcool, usar aquela droga, ele vai se aproximar, ele vai colar naquela pessoa que faz uso disso, e através das sensações que essa pessoa vai sentir, ele vai sentir também, porque um espírito, ele não pode se utilizar de coisas físicas, mas ele se utiliza das sensações. Então, nós temos que ter esforços para vencer esses nossos vícios, para o nosso bem. Então, aqui tem outra pergunta. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento, as tribulações da existência corporal? Segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou depurador, pelo qual devem passar os seres no mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é bem isso. Nós melhoramos através das provas e expiações, mas lembrar que temos a oportunidade de fazer o bem, para evitarmos futuras reencarnações mais dolorosas. Então, por exemplo, se uma pessoa nasce com um problema ali que ela tem que lidar a vida inteira com aquilo, não tem como se livrar disso. Mas ela pode atenuar o seu sofrimento, sendo resignada. Entenda que ser resignado não é aceitar as coisas passivamente, mas nós aceitarmos aquilo que não temos como mudar e procurar no nosso dia a dia melhorar o nosso espírito, porque a nossa passagem aqui é muito breve, é transitória. Então, quanto mais nós nos esforçamos para vencer essas dificuldades, tendo paciência, orando, sendo benevolente, aceitando e fazendo esforços para, por exemplo, superar tudo isso, isso é um crescimento para nós, para o nosso espírito.
Então, a 196A, o corpo que influi sobre o espírito para melhorar, ou o espírito que influi sobre o corpo. Aqui ele fala, o espírito é tudo, porque o espírito, teu corpo é uma veste que apodrece e estuda. Então, é o espírito que tem as imperfeições. O espírito traz de outras vidas aquilo que ele não superou, aquilo que ele tem que superar. Então, o corpo, ele é só a ferramenta, só aquela veste, né? É um cárcere da alma, como dizia Platão. Então, nós temos que fazer esses esforços para vencer as nossas más inclinações, para superar tudo isso, porque é o espírito que é imperfeito. O corpo é só um veículo. 197. Aqui é o capítulo 5, sorte das crianças após a morte. Então, 197. O espírito de uma criança morta em tenridade é tão adiantado como o de um adulto? Às vezes, bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências. Sobretudo, se progrediu. Então, nessa resposta aqui está bem clara. Aquele nosso filho, aquele nosso neto, pode ser um espírito muito evoluído que reencarnou nessa nossa família para ajudar a humanidade. Então, o espírito do pai pode ser muito, muito novo ainda perante a evolução daquele espírito. E principalmente nesse momento agora de transição planetária, onde nós estamos recebendo espíritos da nova geração. Como fala lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, no último capítulo, os espíritos da nova geração estão reencarnando entre nós para ajudar a humanidade. Então, às vezes estaremos recebendo aí um vulto muito importante da história aí da filosofia, das artes, por exemplo, um Leonardo da Vinci, por exemplo, um Milton e tantos outros, um Sócrates, um Platão, reencarnando aqui entre nós nesse momento aí. Por isso que é importante esse processo de educar, porque nós temos que ver como estamos educando nossos filhos. A neurociência fala que as crianças aprendem através dos neurônios espelhos. Então eu digo que os pais modelam os filhos. Então nós precisamos ver como que estamos educando essas crianças, o exemplo que estamos dando para elas. Então isso é muito importante, porque somos responsáveis por essa educação que começa dentro do lar, que muitos aí entregam essa educação para os professores. Isso não está certo. A última aqui, 198A. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é bastante frequente, não vedes tantas vezes na Terra? Então, isso que eu já falei, já comentei. Então, por hoje é só. Se gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal, aperte o sininho das notificações e dê um like, porque o objetivo desse canal é ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais a doutrina espírita. Muita paz a todos, muito obrigada.